3 de maio, domingo. Agradeço por você estar aqui em nossa comunidade no YouTube. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Leonel. Espero que vocês tenham tido uma excelente semana. Agradeço a todos aqueles que enviam seus comentários, dando aí um retorno do trabalho que é feito aqui, seja um retorno positivo, negativo, seja pedindo para a gente estudar algum ativo, tá? Eu gostaria de primeiramente ressaltar aqui esse vídeo aqui, um estudo que eu faço faço para mim e compartilho com vocês. Então, por favor, não entendam como uma recomendação, tá? Só quem pode recomendar é analista ou profissional do mercado financeiro com certificação para isso. Bem, vamos começar o nosso estudo com o índice Bovespa. Na sequência, eu vou olhar o gráfico da Vale 13 e Petri 4, são papéis aí bastante pedidos, né? Quero dar uma olhadinha no gráfico da Prio e eu vou destacar aqui alguns gráficos, não que os gráficos estejam bons, mas é porque divulgam resultado essa semana. YouTube 4, que é o Itaú, e BBDC 4, que é o Bradesco. Vou finalizar com o Cosan, porque tem alguns de vocês que pediram que eu colocasse aqui papéis que poderiam podem, né, ter uma situação gráfica interessante para operar short, vendido. Então eu vou colocar aqui a Cosan, certo? Tem vários papéis de várias empresas, dezenas de empresas que vão divulgar o resultado do primeiro trimestre nesta semana, tá? Na segunda-feira aí já começa com a BB Seguridade, a ISA, Marco Polo. Na terça tem a Ambev, depois Itaú, na terça-feira 5, né? A Prio também é na terça, na quarta tem o Bradesco, a Taesa e várias empresas importantes da Bolsa, tá? Então, pessoal, é importante a gente entender que a divulgação, no momento em que uma empresa divulga balanço, o mercado está avaliando, está fazendo as suas considerações e nesse período as ações têm uma alta e às vezes uma volatilidade adicional muito grande, tá? É normal ter volatilidade, a gente opera com a volatilidade, né? Mas quando ela é extrema, ela pode tirar você do trade, certo? Então tem que ter cautela, às vezes não convém ficar comprado ou vendido em papéis que divulgaram ou que vão divulgar os seus resultados, tá? Para fins de trade eu falo isso, certo? Vamos começar aqui pelo índice Bovespa, aqui na tela o gráfico diário do índice. Observamos que o índice vem numa queda bastante acentuada e ele se afasta da média tanto de 21, tanto a de 9, né, quanto a de 21 períodos. A média de 21 períodos que eu utilizo aqui, essa linha azul mais forte, média de 9 a linha azul mais fraca, tá? Essas duas médias aqui, pessoal, são aritméticas. Nós também podemos usar as médias exponenciais, aquelas que dão uma ênfase, dão um peso maior nos últimos pregões. A gente vê a média de 9 períodos apontando para baixo, tá? Então, a média de 9, nesse caso aqui, na minha opinião, ela é um ponto de resistência imediata. Então, se o índice voltar a subir, tende a tocar ali e cair, tá? Tende a tocar na média de 21 e também cair. São resistências nesse momento, porque o preço está abaixo das médias. Então, a faixa ali dos 190.793, média de 9, é uma resistência. Se o índice voltar a subir e romper a média de 9, tem resistência na média de 21, que está em 192.042 pontos. O índice, ele encontrou aqui nesse fundo, tá, uma região aqui que pode vir a ser um suporte importante de curto prazo, tá? Porque respeitou essa mínima aqui na semana que passou. Então, nessa faixa de preço, né, ali em 184.767, 184.700, é um ponto de suporte. Caso o índice venha a cair, tende a encontrar aqui um suporte de curto prazo. O índice, nessa queda acentuada que ele vem perdendo vários suportes, né? Perdeu esse suporte aqui na faixa dos 192.100 por ali, né? Perdeu esse suporte aqui importante também na faixa dos 187.000 pontos, tá? E encontrou um suporte nesse nível aqui de preço, né? Mais embaixo aqui, ó,
Então nós temos topos anteriores, né? Aqui um topo, aqui outro topo, aqui topos, que nesse momento estão servindo aí de suporte de curto prazo do índice. Tá? Muito bem, gente. Vamos ver agora. A gente vê, só mais um detalhe, né? A gente vê que o índice, quando ele cai aqui nos últimos pregões da semana que fechou, o volume ele sobe. Então isso mostra aqui o que pode ser uma força vendedora de curto prazo mais intensa do que a força compradora. Vendedores dominantes, dominando o mercado, tá? Vamos ver aqui agora o gráfico semanal do índice Bovespa. No gráfico semanal, essa queda toda que está ocorrendo no gráfico diário, ela é tão somente no semanal uma correção até onde? Até a média. Qual média? Média de 9 períodos, tá? Então, gente, nós temos 3 semanas de queda. Mas eu lembro a vocês que nós tivemos, lá no mês de fevereiro para março, 4 semanas de queda. Tá? Depois subiu 3 semanas com força, né? Então o índice ele tende a encontrar aqui na média de 9 períodos um ponto de suporte no semanal. Que ponto é esse? 185.996, média de 9. Vamos ver se o índice deixa aqui nessa semana, agora que se inicia, né, um candle de máximas e mínimas maiores que a do candle anterior. Tá? Aí ele sinaliza que vai retomar a sua tendência principal de longo prazo, que é uma tendência de alta iniciada lá no começo de 2025. Tá? Caso o índice venha cair com um pouco mais de força, ele tende a encontrar suporte na média de 21 do semanal. Tá? Essa média está em 178.655 pontos. De imediato, quero ver aqui com vocês o gráfico da Vale. Já a gente olha o gráfico da Petri 4. Gráfico semanal da Vale. O que a gente vê aqui nesse tempo gráfico? 2 semanas aí de quedas, tá? Então é normal que depois dessa subida aqui o índice tivesse, a Vale 3 tivesse um recuo. Vejam que esse recuo trouxe o preço até a média no gráfico semanal da Vale 3. Vamos ver se a partir desse ponto aqui, né, o índice toca na média de... a Vale 3 toca na média de 21 períodos, em R$ 80,64, né? Tocou na média, respeitou a média, e vamos ver agora se o índice faz uma máxima maior do que a máxima da semana aí que encerrou. Tá? Fazendo isso, nesse tempo gráfico, ele tende a encontrar uma resistência nessa faixa aqui, né? Ou seja, na máxima ali de R$ 89,75, e a outro ponto de resistência está lá na máxima deixada no mês de fevereiro em 91,62, certo? Nesse tempo gráfico, a Vale tem o quê? Tem uma tendência de longo prazo de alta, tá? A gente claramente observa 2 recuos da Vale até a média de 21, um feito lá no mês de março, né? Depois subiu durante 4 pregões, é normal que faça uma correção, tá? Corrigindo essa perna de alta aqui, ó. Essa aqui, ok? Muito bem, vamos voltar aqui para o gráfico diário da Vale 3. Gráfico diário da Vale 3. Tem um padrão aqui no gráfico. Muita gente que estuda padrões de candlestick, né, padrões de velas, ou então os desenhos que as velas formam, não uma única vela, mas 2 ou 3 velas juntas, tá? Quem estuda isso são os padrões de candlestick, né? A gente vê aqui um padrão nesse gráfico. Olha o padrão aqui. Para quem estuda aí, pode me dizer que padrão é esse? Esse padrão é o Harami, né, pessoal? Harami, né? O Harami é um padrão que pode indicar uma reversão da tendência, tá?
Ou seja, nós temos aqui uma tendência de baixa de curto prazo. Então esse harami, ou mulher grávida, como queiram, né? Harami é o termo que indica mulher grávida em japonês. Então ele sinaliza, tá, pessoal, que pode haver uma reversão da tendência. O que era baixa passa a ser alta. Por que mulher grávida, né? Vamos fazer aqui rapidamente um estudo aqui desse candle para entender a lógica dele, né, pessoal? Então tem gente que vê nesse gráfico aqui uma mulher grávida. Aqui está o corpo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é o corpo, né, da mulher grávida. Aqui é o corpo, aqui é a barriga. Tá? Então aqui nós temos uma mulher grávida, tá? O candle, ele é formado por um candle de baixa forte e um candle que está praticamente, ele não ultrapassa, né, as linhas do candle anterior. O candle seguinte, ele não ultrapassa a máxima nem a mínima do candle anterior, né? E ele fica praticamente dentro daquele corpo, né? Dentro dos limites do candle anterior, tá? Então, a gente costuma dizer que isso aqui é um harami de alta, tá, pessoal? Ele indica uma reversão. Eu gosto de ver mais esse tipo de candle aqui, tá? Esse padrão, né? Numa região de fundo, tá? Então, se isso aqui tivesse ocorrido num fundo, mais embaixo aqui, para mim ele seria mais significativo, ok? E eu gostaria também de acrescentar aqui um outro detalhe. Eu não olho só o candle e o candle seguinte. Eu gosto de olhar o volume, tá? Esse volume no pregão de quinta, antes do feriado, né? Lá do dia 30, ele foi um volume baixo. Eu gostaria de que esse volume fosse maior. Mas é claro, aqui temos também a questão do feriado, tá? E nós temos aqui nesse outro gráfico um outro harami, que esse harami é o de... Então, esse aqui é o harami de alta, quer dizer, sinaliza uma alta, tá? Para mim ele não é um harami tão forte assim, mas tudo bem. Nós temos um outro nesse gráfico aí, estão vendo? Que é um harami de baixa. Aqui está ele, ó. Vamos dar um zoom aqui nessa tela. O que significa esse harami de baixa, né? Ele significa que, então aqui temos o corpo, e depois temos um corpo que é verde, né? E depois tem um candle que é um candle de baixa. Então ele sinaliza uma queda, foi o que ocorreu. Aqui, esse harami, esse padrão, estava num topo. Então ele é altamente significativo, tá? Esse padrão ele funciona melhor, pessoal, para identificar em regiões de topo ou de fundo, tá? Ele veio acompanhado de um volume importante, né? E agora para mim não basta ter só o harami, tem que ter um candle seguinte que indica que rompe, né, a máxima do candle do corpo negativo, do candle de fechamento negativo, tá? Não basta somente, eu coloco outras condições. À medida que a gente vai se tornando mais experiente no mercado, a gente vai colocando condições, não olhando só o padrão gráfico que os livros ensinam. A gente coloca condições em cima que nos tornam a nossa avaliação do gráfico um pouquinho mais aprimorada, tá, pessoal? Então, para mim não basta ter apenas o padrão. Tem outras condições que tem que preencher, e entre elas está o volume e um candle seguinte, tá? Que mostra que realmente temos uma força compradora aqui aumentando e vai reverter essa tendência de baixa aqui, tá? Muito bem, feito esse estudo aí, vamos olhar aqui então o gráfico. Nós temos uma resistência de curto prazo aqui, nesse topinho, né? Ou seja, a linha 82,91 é resistência da Vale 3, uma resistência de curto prazo. A outra resistência, observem que nós temos um gap aqui, né? Temos um buraco aqui nesse gráfico, ó. Então a parte de cima aqui é tecnicamente uma resistência. Caso venha a subir,
nós temos ali na faixa dos R$ 84,05 uma resistência. As outras resistências estão nas médias, tá? Que estão praticamente no mesmo local, né? R$ 85,30 e R$ 85,34. R$ 85,30 e R$ 85,34 são é uma região de resistência no gráfico. A mínima lá do dia 29, ou seja, a faixa dos R$ 79,25 é um ponto de suporte, tá? Sobre a Vale 3 é isso. Vamos dar uma olhadinha na Petri 4. A Petri 4, pessoal, tem uma condição aqui que é interessante, tá? Se a gente olhar no gráfico de 60 minutos, tem até um pivôzinho de alta aqui, ó. Sobe, testa fundo e lança aí uma ondinha 3 para cima. Só que a gente pode ver melhor no gráfico de 60 minutos, tá? Tá aqui, ó. Vamos voltar lá para o gráfico diário. Nós temos o preço do petróleo Brent, né? Que vem fazendo aí, negociando acima de $100, $110, né? E agora a Petri 4 tem resistência nesse topo e nesse topo, tá? Ou seja, se continuar subindo mais um pouquinho, próxima resistência importante da Petri 4 no semanal, na minha opinião, está em 49,65, tá? E se continuar subindo mais um pouco, próxima resistência, R$ 50,10. Para mim, essa é a resistência principal a ser rompida. Aqui, ó, topinho deixado lá no dia 30 de março, R$ 50,10, tá? Se fizer um recuo, nas médias, tende a encontrar suporte. Médias que estão bem perto, né? Tanto a de 9 quanto a de 21. Então, R$ 47,46 e R$ 47,55 são pontos de suporte, tá? Se a gente olhar no gráfico semanal, a Petri 4 vem fazendo o quê? Praticamente uma consolidação no topo, está andando de lado. Já faz tanto tempo que está andando de lado, desde o começo mais ou menos a metade de março, né? Que a média de 21 já encontrou o preço, tá? Vejam como todo preço recua até sua média. Lá no mês de março ainda, o ativo estava com o preço longe da média. Pois bem, a média se aproximou, ficou lateralizando e a média se aproximou do preço. Isso é importante porque permite um melhor manejo do risco, né? Quem quiser entrar tende a colocar o seu stop nas médias. Então, uma possibilidade é a média de 9, tá? Nós tivemos aí 2 semanas já de alta e um volume caindo. Tem que prestar atenção nisso. É claro que nós tivemos feriado na semana que passou, 1º de maio, nas semanas anteriores teve 21 de abril, tá? E o que eu gostaria mesmo de ver é a Petri 4 rompendo R$ 50,10 e com esse volume aumentando, tá? Muito bem. Feito esse estudo da Petri 4, vamos partir para Prio e depois YouTube e o Bradesco YouTube 4. Vamos ver aqui. YouTube 4 eu estou colocando aqui, pessoal, não que o gráfico esteja bom, mas é porque vai divulgar o balanço, né? No momento, aqui no gráfico diário de YouTube 4, a gente vê o ativo negociando abaixo das médias. Se voltar a subir, médias tendem a ser uma resistência. Então, 44,84 e 44,54 são pontos de resistência de YouTube 4. Ou seja, se voltar a subir, já encontra resistência aqui. O fundo lá a mínima, né, do dia 29 de abril é em 42,76, é um ponto de suporte, tá? O que eu gostaria mesmo de ver é a YouTube voltando a negociar acima das médias e armando um pivô acima das médias, tá? Essa queda que tem ocorrido, né, na YouTube 4, se a gente olhar o gráfico semanal, é uma queda que trouxe o preço de volta para perto das médias.
caprichosamente até a média de 21, tá? Bem como ocorreu lá no mês de fevereiro para março, né? Olha aqui, ó, tivemos uma correção que trouxe o preço até a média, tá? Isso é importante. Vamos ver se YouTube 4 reage a partir desse ponto aqui, né? Vamos ver se ele deixa um candle de máximas e mínimas maiores que da semana que encerrou, tá? Aí ele sinaliza que volta a retomar a sua tendência principal, que é uma tendência de alta. E vejam que a média de 21 tem sido um suporte de longo prazo de Itaú. Tocou aqui, voltou a subir, tocou aqui, voltou a subir. O último toque foi agora no mês ali de março, né? E voltou a subir, tá? Vamos ver se repete esse padrão. Média de 21 tem sido um suporte relevante, tocou na média aí na semana que passou. Vamos ver se agora, a partir desse ponto aqui, a média que está em 21, né, que está em R$ 42,93, é um ponto de suporte. Vamos ver se YouTube 4 consegue fechar acima, né, de 44,61, tá? Vamos ver agora BBDC4. Aqui na tela o gráfico semanal de BBDC4, parecido com o de Itaú, tocou na média. E vamos ver se consegue respeitar a média, né? Tocou e fechou levemente abaixo, né? Fechou em 19,32 e a média de 21 está em 19,40. Tá, vamos ver se o ativo consegue fazer o quê? Consegue fazer isso aqui, ó. Deixar um candle de máximas, de máxima maior que a máxima do candle anterior, tá? Na última vez que veio até a média, o ativo fechou abaixo das médias, depois se recuperou, tá? É um ativo com uma volatilidade um pouco maior que YouTube 4, certo? E no gráfico diário, o que a gente observa? Parecido também com o gráfico de Itaú, fechou abaixo das médias. Então, se voltar a subir, médias aqui são resistências. R$ 20,04 é uma resistência, R$ 19,97 também é uma resistência. Ou seja, toca nessa região aqui, volta a cair. Esse fundo do dia 29 de BBDC4, a mínima, né, em R$ 19,01 é um ponto de suporte técnico no gráfico, tá? O que eu gostaria de ver é o Bradesco fazendo isso aqui, ó, subindo acima das médias, rompendo as médias e fazendo um pivô acima das médias, tá? Eu esqueci de ver aqui o gráfico da PRIO, né, nas petroleiras. Então vamos olhar a PRIO 3. Aqui na tela o gráfico diário da PRIO. A PRIO, gente, estava negociando abaixo das médias no gráfico diário. Observem que a PRIO ela se recupera, arma um pivôzinho, fecha acima da média de 21, tá? A média de 21 aqui no gráfico diário passa a ser agora um suporte, ou seja, em R$ 64,89 a PRIO encontra um ponto de suporte, tá? O que eu observo aqui de negativo na PRIO é esse volume. O volume vem caindo, tá? Eu gostaria de ver esse volume aumentando. Se a PRIO continuar subindo, tende a buscar esse outro nível aqui de preço, ou seja, a região ali de 69,87, que é onde nós temos um topo. Se a gente olhar para a esquerda do gráfico, a gente tem um topo deixado ali no dia 13 de abril, tá? E se continuar subindo mais um pouco, aí se o petróleo ajudar, a PRIO pode buscar ali R$ 73, que é a máxima, né, do dia 31 de março, tá? Máxima de março, um topo, tá? Lembrando que a PRIO divulga balança esta semana também, né? Bom, vamos olhar agora o gráfico. Vamos ver o gráfico semanal. Gráfico semanal da PRIO. Praticamente uma consolidação. Tá andando de lado, né? E tem um suporte imediato na média de 9 períodos no semanal. Média que está em 64,67. 64,67 é um ponto de suporte, tá? Topo aqui é uma resistência. Se subir, tende a encontrar uma resistência em 69,87, né? E depois, na máxima lá,
do mês de março ali em 72,98, tá? Caso venha uma queda um pouquinho mais forte, esse nível aqui, ó, de preço pode ser um suporte, ou seja, ali na faixa dos 58,92, tá? O volume aqui vocês observam que está caindo, tá? Se o ativo voltar a subir, o ideal é que o candle de alta esteja acompanhado com volume alto. O volume está muito baixo em PRIO em relação às semanas anteriores. E vamos terminar com o COSAN. Isso aqui vale para quem quer fazer uma operação na venda, tá, pessoal? Alguns de vocês aí pediram, né? Eu sei que muitos de vocês não gostam de operar vendido, gostam de operar na ponta compradora. Então fica aqui um papel que pode, do ponto de vista gráfico, gerar uma venda. Por que ele pode gerar uma venda, o gráfico de COSAN, CESAN 3? Tecnicamente, a COSAN, se perder esse fundo que eu desenhei aqui, tá? Tem uma linha aqui, né? Uma barrinha. Se perder a mínima de R$ 4,92, a partir desse ponto pode gerar uma operação de venda, tá? Bom, e observem que essa mínima, esse ponto, né, de R$ 4,92 foi a mínima lá do mês de janeiro. Esse aqui é o gráfico semanal, tá? Se perder a mínima do mês de janeiro, vejam que o ativo vem testando esse fundo, né? Testou aqui e testou aqui. Então vamos ver se a COSAN fecha abaixo. Aí ela indica ali um ponto no gráfico para quem quer operar short. Vejam que o ativo no gráfico semanal tem aqui uma perna de baixa, né? Vamos botar aqui no marcador, ó, perna de baixa, testou topo, pode estar desenvolvendo aqui uma onda 3 para baixo, né? Se a gente botar aqui o Fibonacci, ele pode nos indicar um alvo, né? Então, para quem gosta da ferramenta de Fibonacci, você vai colocar no topo, puxa até o fundo da possível onda 2 para onda 3, coloca no topo na onda 3, e aí a gente olha aqui no gráfico, né? Aqui no gráfico a gente olha onde está o 100, R$ 3,84. R$ 3,84 seria tecnicamente um alvo de Fibonacci, tá? Se e somente se o ativo expandir para baixo aqui uma onda 3, uma perna de baixo do tamanho dessa onda 1, tá? Isso que eu estou falando aqui, pessoal, é em tese uma operação. Por favor, não entendam como recomendação de venda, tá? Só quem faz isso, como eu já falei no início do vídeo, é analista com certificação para isso, tá? Então aqui é tão somente um estudo, ok? Bom, e aqui no gráfico diário da COSAN, a gente tem a gente vê o ativo, né, negociando na beira aqui na beira do precipício, né? Vamos colocar nesses termos, né? Olha aqui, ó, testando essa mínima lá do dia, precisamente do dia 16 de janeiro, né? O ativo buscou a mínima 4,92. E agora, nos últimos pregões, está testando esse fundo. Será que vai se segurar aqui e passar a subir, ou será que vai perder esse fundo e cair, tá? Gerando ali uma possível operação de venda, short. Fica aí para você que gostaria de fazer uma operação de venda. Esse aqui é um possível case para você estudar, mas por favor, tire suas próprias conclusões, tá? Eu estou aqui apenas exemplificando o que pode vir a ser um trade. Bom, por hoje era isso então, pessoal. Agradeço a atenção de todos, tá? Desejo que você tenha uma excelente semana e nós vamos nos ver no próximo domingo. Caso tenha qualquer dúvida, caso queira escrever, você deixa aí o recado no canal no YouTube. Muito obrigado e uma excelente semana.